Boa noite, gente. A gente está no encerramento da parte de compostos inorgânicos, discutindo a teoria de óxidos. A gente veio já umas sei lá quantas semanas discutindo toda a parte de compostos inorgânicos a partir dos ácidos. A gente definiu o que era um eletrólito, as características de uma substância que na água vai liberar íons, né, tanto ácidos como bases, como sais. Depois a gente fez um estudo detalhado de ácidos, falamos das bases, passamos pelos sais, discutimos neutralizações, falamos de caráter ácido-base de sais, isso foi já na semana passada. E aí a aula de hoje é uma aula mais tranquila, porque é uma aula que vai falar sobre óxidos. A boa notícia é que, além dela ser uma aula tranquila, é um assunto bem importante para vestibular. Por quê? Porque quando se fala em óxidos, pensando nas questões de vestibular, a gente está falando normalmente de questões ambientais, né? A gente pode explorar aqui formação de chuva ácida, efeito estufa e aquecimento global, correção de acidez do solo, né? Todos esses temas, né, que eu estou citando para vocês aqui no começo da aula, de maneira direta ou indireta, estão relacionados a óxidos. Quando a gente pensa, por exemplo, em questões ambientais relativas à atmosfera, né, poluição atmosférica, sobretudo, a gente está falando basicamente da presença de alguns óxidos. Então, é uma aula bem legal, porque ao mesmo tempo que ela é uma aula mais tranquila, ela vai trazer temas que provavelmente você vai encontrar em alguma prova que vocês vão prestar, tá bem? Qual é o cronograma desse encerramento de compostos inorgânicos? Hoje, peraí, tem gente entrando aqui. Hoje a gente discute a teoria de óxidos, que é uma teoria até que bem curta, numa aula de 2 horas a gente consegue resolver. E aí na semana que vem a gente encerra fazendo exercícios. Quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Deixa eu ver, eu estou com a apostila de química aqui na minha frente. Essa parte de óxidos, ela está na página 104 da nossa apostila. Eu estou abrindo aqui. 104. Calma aí. Na verdade, a página 104 começa com sais e a parte de óxidos, ela está na página 105. 105. Depois que a gente encerrar a parte de óxidos, a gente tem alguns exercícios na página 106 que está escrito assim: questões globais envolvendo todas as funções inorgânicas. Se vocês observarem, essa aula especificamente, ela não tem uma lista de exercícios de sala. Ela tem uma lista de exercícios, mas não é uma lista de sala. Então, o que a gente vai fazer na semana que vem? Eu vou selecionar algumas questões dessa parte de exercícios globais, que está na página 106, e a gente vai encerrar o estudo dos compostos inorgânicos. Isso na semana que vem, tá? Na próxima semana, na semana seguinte, a gente vai fazer a mesma coisa, só que para química orgânica. A gente vai começar a estudar os compostos orgânicos, hidrocarboneto, aldeído, cetona, nananã, tá? E esse é um estudo também bem longo, porque na parte de orgânica, você tem a parte de funções e a parte de isomerias, tá? Então, provavelmente, a gente vai para as férias, né, para o recesso de meio de ano, com a parte de orgânica em andamento. A gente vai terminar essa parte de inorgânica, com exercícios e tal, e entramos na parte de orgânica, tá bom? É mais ou menos isso que a gente vai fazer. Deixa eu me ajeitar aqui. Dan, é normal achar funções inorgânicas difícil? Sim, assim, a questão toda é a seguinte, né? Que a gente estava conversando já à tarde. Quando a gente estuda de maneira aprofundada, tudo acaba ficando difícil, né? Existem coisas que são menos complicadas e coisas que são mais complicadas. Agora, onde que a coisa pode estar pegando? A parte de funções inorgânicas, o estudo das funções inorgânicas, ele tem uma parte que demanda memorização, né? Memorização do quê?
fórmulas, nomenclaturas. E tem uma parte que demanda raciocínio de coisas anteriores. Então, por exemplo, para explicar uma ionização e uma dissociação, eu tenho que ter bem claro a diferença de uma ligação iônica para uma covalente. Para entender, por exemplo, por que um ácido libera H+, eu preciso entender ligação polar e apolar. Então, o que pode estar faltando? Pode estar faltando conceitos de aulas anteriores, conceitos de momentos anteriores. Porque o que está acontecendo agora, gente? Nós estamos chegando num ponto do curso em que, além de nós sempre apresentarmos conteúdos novos, esses conteúdos novos, eles vêm carregados de conceitos anteriores. Então, eu vou citar como exemplo a aula que nós tivemos hoje à tarde, sobre campo elétrico, onde, no momento em que a gente estava resolvendo questões, ficou muito claro que o problema ali era vetor. Então, o que pode estar acontecendo se você está com dificuldade? Pode ser alguns conceitos de aulas anteriores, tá? Mas é normal isso acontecer. Isso é normal, tá? Deixa eu ver aqui que falaram aqui. Ó, depoimento aqui. Professor, ontem fiz um monte de exercícios de funções inorgânicas. Foi uma revisão em vários exercícios. Ajudou demais. Já até peguei nomes e os nomes principais. É isso. É sentar e fazer questão. Principalmente na parte de inorgânica, que tem essa parte de memorização. Que não tem o que fazer, né? Decorar fórmula, decorar nome, não tem muito como fugir desse trem, tá bom? E é sempre aquela palavrinha mágica, né? Paciência. Paciência. Tá? Bom, vamos lá. Dito isto, let's go. Cara, preparem a caneta, preparem o caderno, porque nós vamos escrever loucamente. Tá? Não tem uma figura nessa aula. Não tem esses slides com figurinha e nanana. É só na munheca, tá bom? O que a gente vai fazer? Nós vamos dividir a aula em duas partes. Na primeira parte, eu vou definir o que é um óxido e nós vamos aprender a dar nome. Porque tem toda aquela parte de nomenclatura chata, né? A gente já passou por isso na parte de sal, já passamos por isso na parte de base, e já passamos por isso na parte de ácidos. Então, com óxido não vai ser diferente. Beleza? Então, a primeira parte é nomenclatura e definição. A segunda parte é o comportamento dos óxidos. Aquele famoso caráter ácido-base. Da mesma forma que sais têm caráter ácido ou básico, os óxidos também vão manifestar esse caráter. Tá bem? Beleza? Vamos lá, então. Deixa eu começar. Aqui. Óxidos. Bom, a definição de óxido, ela chama atenção por duas coisas. Primeiro, que é uma definição bem simples. E segundo, ela não tem nada a ver com eletrólito. Eu não posso dizer que um óxido é um eletrólito. Por quê, Dan? Porque óxido não libera íon na água. Eu só posso chamar uma substância de eletrólito quando ela libera íons. Então, o primeiro apontamento que eu vou fazer sobre óxidos é o seguinte, ó. Diferentemente de ácidos e bases, de ácidos, vírgula, bases e sais, os óxidos não são eletrólitos. Então, ó, esquece aquela história de que coisas ionizam, coisas dissociam. Isso vale para ácido, base e sal, tá bom? Outra coisa que eu preciso que vocês saibam. Os óxidos são compostos binários. O que seriam óxidos? O que seriam compostos binários? Eles são formados por dois elementos.
Claro que um deles é o oxigênio, né? Daí vem o termo óxido. Outra coisa importante, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Então, para você chamar um composto de óxido, o que ele tem que atender a duas exigências. Primeira, ele tem que ser formado por dois elementos. E segundo, o oxigênio é o elemento mais eletronegativo da fórmula. Tá? Como é que a gente poderia representar a fórmula geral de um óxido? A fórmula geral. Opa. Geral. A fórmula geral de um óxido, eu vou representar assim, ó. E X O Y. Onde X e Y são números, são os valores, né? Pode ser 1, 2, 3. Então, vamos citar alguns óxidos bem famosos. Né? A gente pode citar o CO2, que é um óxido famoso. Eu posso citar o CaO, que é um outro óxido famoso. Eu posso citar a própria água, que tecnicamente é um óxido. Né? Eu posso citar o SO2 e o SO3. Se você já teve aula de chuva ácida, né, geralmente a gente estuda problemas ambientais, a gente acaba estudando em 3 disciplinas. Você já pode ter ouvido falar de problemas ambientais nas aulas de biologia. Você já pode ter ouvido falar de problemas ambientais nas aulas de geografia. E provavelmente vai ouvir falar de problemas ambientais também nas aulas de química. Tá? Em geral, se discute mais na parte de biologia e de geografia. Tá? A química ela também fala, mas a gente vai abordar algumas outras coisas um pouco mais aprofundadas. Então, esses compostos, um outro óxido que também se fala muito é o N2O5. Tá? Então, a gente tem uma série de compostos que têm relevância, sobretudo em questões relativas ao meio ambiente. Tá bem? Beleza? Outra coisa importante que eu posso conceituar a respeito do óxido. Esse elemento E, que eu coloquei na fórmula geral, esse elemento E, ele pode ser um metal ou um ametal. Ou um ametal. Tá bem? E por que é importante a gente perceber isso? Porque dependendo da característica do elemento, ou seja, dependendo do fato dele ser um metal ou não metal, o meu óxido vai ganhar algumas características específicas. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Vocês sabem que o oxigênio ele é um elemento extremamente eletronegativo. Né? O único elemento mais eletronegativo que o oxigênio é o flúor. Então, um elemento eletronegativo ele pode fazer ligação iônica ou covalente, dependendo de quem está ligado a ele. Então, por exemplo, quando o elemento é um metal, aí você pode pensar no ferro, no sódio, no potássio, no cálcio, no zinco. Se esse elemento tem caráter metálico, ele é um doador de elétron. Lembra das aulas de tabela periódica? Metal gosta de dar elétron. Se ele dá elétron, na hora que ele vai se ligar ao oxigênio, ele fará uma ligação iônica. Então, quando o elemento é metal, eu vou dizer que eu tenho um óxido. Opa. Perdão. Eu vou dizer que eu tenho um óxido de caráter iônico. Óxido de caráter iônico. Iônico. Tá bom. E o que isso me traz de conceitos anteriores?
Compostos iônicos são sólidos na temperatura ambiente. Compostos iônicos são cristalinos. Compostos iônicos têm altos pontos de fusão e ebulição, né? Eu vou citar aqui um óxido iônico extremamente famoso, que é o Al2O3. Que lá na aula de geografia, vocês chamam de bauxita. Tá? Eu chamo a atenção desse óxido, gente, porque esse óxido volta e meia aparece em vestibular. Por quê? Porque ele é matéria-prima para produzir alumínio. Ele é a única forma que a indústria possui de produzir alumínio. Nós vamos discutir esse processo de produção de alumínio lá no segundo semestre, nas aulas de eletrólise. Tá? Então, ele é um óxido bem famoso. Certamente, se você já teve aula de recurso mineral, na parte de geografia, você já ouviu falar da bauxita e da hematita. Aqui eu estou destacando a bauxita. Depois a gente fala mais da hematita, tá bem? Então, tá aí, óxido de caráter iônico. Agora, o elemento E, ele pode ser um metal. Ele pode ser o carbono. Ele pode ser o enxofre. Ele pode ser o nitrogênio, certo? Caso o elemento seja um ametal, aí nós teremos um óxido de caráter covalente. Óxido de caráter covalente. Gente, se eu estou falando que o óxido é de caráter covalente, significa que nós temos óxidos moleculares. Ligação covalente forma molécula. E molécula tem geometria. Então, por exemplo, o CO2, ele tem geometria linear. O SO2 tem geometria angular. A água tem geometria angular. Além dos compostos moleculares terem geometria, e a gente discutiu isso na parte de geometria molecular, os óxidos moleculares também têm polaridade. Por exemplo, a água é um óxido polar. O CO2 é um óxido apolar. Se os óxidos têm geometria e têm polaridade, existe interação molecular. Então, a interação molecular, por exemplo, entre moléculas de água é ponte de hidrogênio. A interação molecular nas moléculas de CO2, porque são apolares, é uma interação do tipo de polo induzido. Então, percebe como os conteúdos vão se grudando aqui? Então, para entender óxido iônico, eu preciso entender ligação iônica. Para falar de óxido covalente, eu preciso lembrar de ligação covalente, ligação polar a polar, geometria molecular e polaridade molecular. Então, é sobre isso que eu falei no começo da aula. Por que às vezes o conteúdo vai ficando difícil? Porque você vai encavalando coisas. Não é simplesmente pegar a aula e estudar ela sozinha. Eu preciso começar a criar, e isso demanda um certo tempo, evidentemente, eu preciso começar a criar uma forma de relacionar aulas, de fazer links de maneira quase que automática com alguns assuntos. E uma das tarefas que eu tenho como professor é chamar a atenção de vocês para esses links. Olha, eu preciso entender ligação covalente para entender óxido covalente. Eu preciso entender interação molecular para explicar, por exemplo, por que a água é líquida e o CO2 é gasoso? Isso tem a ver com a interação molecular. A água é líquida na temperatura ambiente, porque as interações moleculares na água são fortes. Então, a água consegue estar no estado líquido nas condições que nós temos na Terra. Já o CO2 é uma molécula tão pequena quanto a água, mas as interações moleculares são muito mais fracas. E por que as interações no CO2 são muito mais fracas? Porque a interação porque a molécula não tem dipolo. Se as moléculas não têm dipolo, se elas não são moléculas polares, elas não conseguem se atrair com tanta intensidade, tá bem? Beleza? Então, isso aqui é o panorama geral do que é um óxido. Eu tenho compostos binários, o oxigênio é mais eletronegativo, não são eletrólitos
e podem ser divididos de acordo com o caráter. Óxido de caráter iônico, óxido de caráter covalente. Tudo bem? Beleza? Aqui tem uma pergunta, ó. Dan, uma molécula pode ser ao mesmo tempo ou ter mais de uma função inorgânica? Não, não. Na inorgânica, ou a molécula é ácido, ou é base, ou é sal, ou é óxido. Agora, uma coisa importante na tua pergunta. Na orgânica, a história é outra. Na orgânica, a gente tem moléculas muito grandes. Muito grandes. Por quê? Por causa do carbono, que forma cadeia. Então, na orgânica, é super comum você ter numa mesma molécula, sei lá, uma função álcool e um aldeído. Você ter um éter e uma amina. Então, essa questão, isso tem até um nome, tá? Em cima da tua pergunta. Quando uma mesma molécula tem várias funções, a gente diz que o composto é de função mista. Na inorgânica, isso não rola. Tá? Na inorgânica, graças a Deus. Ou é ácido, ou é base, ou é sal, ou é óxido. E uma coisa importante, ainda em cima da tua pergunta, na inorgânica, você reconhece a função pelo jeito que você escreve o composto. Então, por exemplo, vamos lembrar aqui rapidão, já que você falou. Por exemplo, um ácido é HXE ou HXeOY. São os hidrácidos e oxiácidos. Isso para ácido, né? Para base, o que eu tenho? Eu tenho um elemento E ligado a um OH. Então, pelo jeito que você escreve a molécula, isso já deixa claro qual a função. E é por isso que eu falei também sobre o problema de memorizar. Se eu memorizo a fórmula, eu bato o olho e identifico. E aqui não tem outro jeito, gente, é memorizando. Como é que você memoriza ácidos? De tanto escrever. Que foi o que o pessoal falou aqui no começo. Alguém escreveu aqui, puta, essa semana eu fiz um monte de exercício e ficou escrevendo fórmula. Tá? Vai uma dica para quem gosta de estudar e gosta de criar quadro, e eu sei que muitos de vocês gostam de colar as coisas na parede. Cara, pega um papel ou uma cartolina, um papel cartão, e escreve os ácidos. Tenta lembrar. Faz a mesma coisa com as bases. Pega aí uns 12 ácidos, pega umas 10 bases, tá? Porque isso vai ajudando. Quanto mais você memorizar, quanto mais você escrever, perdão, isso vai se tornar mais natural para você. Ó, estão falando aqui que uma boa estratégia essa estratégia é muito louca. Eu fazia isso no cursinho, tá? Fazer mapa mental com aplicações. Com aplicações. Então, por exemplo, e na apostila tem um pouco disso, tá? Se você pegar, por exemplo, a parte de ácidos, lá na apostila, na parte final, tem aplicações de alguns ácidos. Tipo, para que serve ácido sulfúrico? Para que serve ácido clorídrico? Tá? Quanto mais informações você vai adquirindo sobre os compostos, aquilo vai mais se tornando automático, automático, automático. Então vai chegar uma hora que você não vai memorizar mais, porque vai estar automático. Ácido sulfúrico, H2SO4. Ácido nítrico, HNO3. Ácido fosfórico, H3PO4. Isso vai se tornando fluido, tá? Mas a receita é sempre a mesma, a ciência, tá? Beleza? Bom, então isso aqui é o geralzão de óxido, tranquilo? Podem tirar print dessa tela, porque agora o que a gente vai fazer? Nós vamos destrinchar este ponto final aqui dos óxidos. Óxido metálico, óxido ametálico. Nós vamos falar separadamente deles. Tudo bem? Por quê? Porque o critério de nomenclatura é diferente. Quando você vai dar nome para um óxido, você vai seguir uma regra para óxidos iônicos e uma outra regra para óxidos moleculares. Então, o próximo slide vai falar sobre isso. Nomenclatura.
Nomenclatura. Então, primeiro, vamos falar para óxidos iônicos. Gente, quando a gente fala em óxido iônico, ou melhor, quando a gente fala em composto iônico, automaticamente nós estamos falando de um composto formado por um cátion e um ânion. Ou seja, uma parte positiva e uma parte negativa. Agora vamos lá. Adivinha quem é o ânion? Adivinha quem é o cátion? Cara, o cátion é o metal. Que metais podem formar óxidos? Qualquer metal. Lembra, esse lembra é a pior parte, né? Lembra uma aula em que eu apresentei para vocês uma tabela de cátions? Cátion que tem carga mais 1. Cátion que tem carga mais 2. Essa tabela, se não me engano, ela foi apresentada para vocês na aula de ligação iônica. Pois bem, essa tabela eu vou usar agora. Tá? Qualquer um daqueles cátions vai formar óxido. E adivinha quem é o ânion? O ânion é o oxigênio. É o O. E aqui tem uma coisa importante. Quando o oxigênio faz ligação iônica, ele recebe elétron na ligação iônica, certo? Só que o oxigênio, se vocês lembrarem, ele é da família 6A. E os elementos da família 6A, para se estabilizar, precisam de 2 elétrons para completar o octeto. Então, nos óxidos iônicos, a carga do oxigênio é 2-. Sempre. Sempre. Tudo bem? Então, você vai ter um metal ligado com oxigênio. Tudo bem? Como é que eu dou nome para isso? O nome do óxido. Gente, a gente já deu nomenclatura para base. Base é iônica. E a gente já deu nomenclatura para sal. Sal também é iônico. E se vocês se lembrarem dos critérios de nomenclatura, a coisa funciona sempre da mesma maneira. Toda vez que eu vou dar nome para um composto iônico, eu tenho que escrever primeiro o nome do ânion, seguido, na verdade não é mais, o nome do ânion, D, e o nome do cátion. Por exemplo, cloreto de sódio, sulfato de alumínio, nitrato de cálcio, fosfato de magnésio, todos esses nomes, hidróxido de lítio, todos esses nomes que eu estou pronunciando para vocês aqui são nomes de compostos iônicos. Agora, adivinha qual é o nome desse ânion aqui, ó? Adivinha qual é o nome desse ânion? Esse ânion se chama óxido. Óxido. Então, o nome de um óxido iônico sempre começa com óxido. Vamos pegar alguns exemplos? Óxido de cálcio. Óxido de lítio. Óxido de alumínio. Percebe os nomes? Óxido de tananã. Óxido de tananã. Óxido de tananã. Tá bom? Qual é o cuidado que você tem que ter
No nome, não está explícito quantos oxigênios tem. Você não vai usar monóxido, dióxido, trióxido. Esta nomenclatura é para os óxidos moleculares. É para os óxidos moleculares. Aqui é óxido de, óxido de. Por que isso pode se tornar um problema? Imagine que você está lendo um texto e o cara cita um desses óxidos. Como é que eu vou descobrir a fórmula dele? Pelo nome eu não consigo. A única maneira que você tem para descobrir a fórmula é lembrar a carga do cátion. Por exemplo, eu sei que o cálcio tem carga 2+. Agora, porque ele é da família 2A. Se o cálcio tem carga 2+, quer dizer que na hora que ele se combinar com o oxigênio, a proporção é 1:1. CaO. Esse óxido é bem famoso, hein? Na linguagem popular, ele é conhecido como cal. Cal. Que é usado para fazer cimento, argamassa, tá? Então, a cal é o nome popular do óxido de cálcio. Talvez você também pode encontrar, dependendo do vestibular que você vai prestar, o termo cal virgem. Cal virgem. Tá? Depois eu vou explicar por que ela também é chamada de cal virgem. Beleza? É usado, por exemplo, na correção de acidez do solo. Tá? O método que se usa para fazer a correção é chamado de calagem. Calagem. É o fato de você... É simplesmente a adição de cal em solos de caráter ácido. Tá? E por aí você já vai entendendo que se eu adiciono um óxido para corrigir a acidez de solo, significa que esse óxido tem caráter básico. Então a gente vai discutir isso na sequência também. Aguenta aí que a gente chega lá. Tá bem? Óxido de lítio. Gente, o lítio ele tem carga +1. Como o oxigênio tem carga 2-, eu vou ter então Li2O. Certo? Proporção de 2:1. Olha a aula de ligação iônica de novo aqui, ó. Tá vendo? Como é que a gente monta a fórmula de composto iônico? A soma das cargas tem que dar 0. Tá bem? Óxido de alumínio. Putz, o alumínio tem carga 3+. Ele é da família 3A. Ele doa 3 elétrons. Então, para ele se combinar com o oxigênio, para que eu consiga zerar as cargas, eu vou ter 2 alumínios para 3 Os. Al2O3. Tá? Beleza? Uma outra coisa que eu queria comentar é o seguinte. Atenção para cátions com 2 cargas. Naquela lista de cátions, eu me lembro de ter colocado alguns cátions que podem formar cargas duplas. O caso mais significativo para a gente aqui é o ferro. O ferro ele pode formar 2 óxidos. O ferro pode ter carga 2 ou 3. Né? Quando o ferro tem carga 2, ele vai formar que óxido? Ele vai formar o FeO. Carga 2 do ferro, carga -2 do oxigênio, ele forma FeO. Quando o ferro tem carga 3, ele forma Fe2O3. Tá? E a gente já aprendeu que quando o cátion tem carga dupla, o valor da carga precisa estar no nome. Então, nesses casos, a gente vai pronunciar da seguinte maneira: óxido de ferro 2
tá? E óxido de ferro 3. De ferro 3, tá? Só reforçando que essa numeração, ela tem que ser em algarismo romano, uma puta frescura, mas é algarismo romano, e eu só posso usá-la para elementos que têm duas cargas. Eu não vou usar para o cálcio, para o lítio, para o alumínio, para esses elementos eu não uso, tá bem? Tudo bem? Beleza? E uma coisa importante, tá? Embora sejam iônicos, eles não dissociam na água. Não existe equação de dissociação em óxido, tá? Por quê, Dan? Porque o óxido não é solúvel. O que pode acontecer, e a gente vai discutir isso na segunda parte da aula, é ele reagir com a água. Só que reagir não é a mesma coisa que dissociar. Quando a gente fala que um composto dissocia, isso quer dizer, na verdade, que ele separa em cátion e ânion só. Tudo bem? Beleza? Tá? É isso. Dióxido iônico. Tá? Podem tirar print. Beleza. Próximo. Agora, eu vou discutir a nomenclatura de óxido covalente. Tá? Espera aí, deixa eu só responder uma coisa para a Marie aqui. Pronto. Ela perguntou se eu ia postar aula de óxido hoje. Essa eu vou. Tá, vamos lá. Para os óxidos iônicos, eu tenho cátion e ânion, certo? Para os óxidos moleculares, não. Então, vamos escrever aqui, ó. Para óxidos moleculares. Nos óxidos moleculares, gente, não tem cátion, porque a ligação não é iônica. A ligação é sempre covalente. Elas são ligações covalentes polares, sempre, porque você tem um oxigênio que é muito eletronegativo, então ele puxa elétron, tá? Mas para os iônicos, tem. Então aqui eu vou escrever só assim, ó, EX, OY, tá? Quais são os principais elementos formadores? Eu vou citar aqui, claro, né? O carboninho, o enxofre. Esses são os mais importantes. E o nitrogênio. Tá? Esses são os mais famosos. Porque tem o CO2, o SO2, o NO, que depois a gente vai comentar. Tá? Só que eu ainda posso citar outros. Por exemplo, o fósforo, o cloro. São elementos que podem formar esses óxidos. Tá bom? Nesse caso, como não tem cátion e ânion, a gente vai usar um outro critério de nomenclatura. Como que funciona? O óxido continuará chamando de óxido. De tananã. Nome do ametal. Tudo bem? Só que tem um adendo. Antes da palavra óxido, vem um prefixo. Aqui, um prefixo. Esse prefixo pode ser mono, di, tri, tetra e assim por diante. Isso
relacionado ao número de oxigênios, tá? E no segundo nome pode ter prefixo também. Por exemplo, CO e CO2. Não tem como você chamar os dois de óxido de carbono. Então aqui eu vou usar monóxido de carbono. Tá? Quando o teu elemento, que no caso aqui é o carbono, né? Quando o teu elemento aparece uma vez só, você não precisa escrever monóxido de monocarbono. Embora a regra oficial diga que você tem que escrever. Mas eu aposto com você que você nunca ouviu monóxido de monocarbono, porque não é usado, tá? Aqui eu vou usar dióxido de carbono. Então, em geral, é mais fácil você montar a fórmula de um óxido molecular do que de um iônico. Por quê? Porque aqui você tem uma dica de quantos oxigênios tem na fórmula. Por exemplo, NO, N2O5, que é um caso também tipo, meio que famoso. NO e N2O5. Como que ficariam as nomenclaturas? Monóxido de nitrogênio. Gente, esse óxido, ele é bem famoso na biologia, tá? O ano que vem, lá nas suas aulas de medicina, do curso de medicina, você vai aprender que esse óxido, ele é um vasodilatador. O nosso corpo, ele produz em alguns processos metabólicos das células, ele produz NO. E uma vez que o seu corpo produz esse NO, ele tem uma atividade vasodilatadora, tá? Inclusive, aqui vai uma curiosidade. Os medicamentos do tipo Viagra, que são usados para disfunção erétil, eles atuam diretamente no mecanismo de produção de NO. Então, quando, por exemplo, a pessoa ingere o medicamento, esse medicamento, a partir de processos, ele estimula a produção de NO do próprio corpo e esse NO atua como vasodilatador, tá? Vasodilatador não só periférico, mas também vasodilatador central. Tá? O N2O5, ele é o pentóxido. Opa, peraí. Oxi. Olha que nome estranho que fica, gente. Pentóxido de dinitrogênio. Opa, dinitrogênio. Tá bem? Monóxido de nitrogênio e pentóxido de dinitrogênio. Tudo bem? Beleza? Aqui você não precisa colocar número, tá? Até porque a gente acabou de discutir que o elemento não tem carga, né? Ele não é um cátion, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Beleza? Essa parte é bem levinha, né? Podem tirar print, gente. Podem tirar print. Não vê a hora de estar na faculdade, né, mano? Vocês vão chorar tanto ano que vem. Vocês esperam. Vocês estão achando que isso aqui é difícil? Podem tirar print. Buenas. Agora a gente vai discutir a parte que tem mais a ver com as reações envolvendo os óxidos, que é o caráter ácido-base. Tá? Então, primeiro eu vou fazer um slide para a gente esquematizar essa questão do caráter. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó, caráter ácido base nos óxidos. Opa. Nos óxidos. Bom, a coisa funciona da seguinte maneira, gente. Eu vou pegar um óxido e vou misturar esse óxido com água. Tá? Quando o óxido é um sólido, você vai simplesmente pegar o sólido e colocar na água e misturar.
Quando o óxido é um gás, que muitos deles são gases, como é o caso, por exemplo, do CO2, do SO2, do SO3, eu vou borbulhar ele na água, tá bem? De fato, quando eu reajo um óxido com água, pode acontecer duas coisas. Eu posso produzir uma base, ou eu posso produzir um ácido, tá? E pode acontecer uma outra situação. Na verdade, pode acontecer não. Pode não acontecer nada. Eu posso muitas vezes pegar um óxido, colocar ele na água e ele simplesmente não reagir. E não reage. Então, em função dessas possibilidades, a gente vai criar, digamos assim, 3 famílias de óxidos, tá? Quando o meu óxido reage com água e produz uma base, a gente vai chamar esse óxido de óxido alcalino. Então, eu tenho um óxido alcalino, certo? Ou óxido básico. Também, se você quiser usar esse termo, pode ser um óxido básico. Tá? Quando o meu óxido reagir com ácido, eu vou chamar ele de óxido ácido ou anidrido de ácido. É uma outra nomenclatura. É uma nomenclatura menos utilizada, tá? Vez ou outra ela pode aparecer. A nomenclatura mais comum é se referir a ele como óxido ácido, de fato. Tá bem? E a terceira possibilidade, que é o óxido simplesmente não reagir com água, eu vou chamar ele de óxido neutro ou indiferente. Tá? Beleza? Em geral, o que a gente tem de exercícios relacionados a esse quesito, esse ponto da teoria, tem muito mais a ver com quais são esses óxidos e quais são os compostos que eles produzem na água. Então, a gente vai criar aqui uma forma de tentar prever o comportamento deles a partir de algumas características, tá? Só que aqui, já usando também já falando de uma forma bem clara, você vai precisar de memorização. Existe um grupo de óxidos que tem um comportamento alcalino, que você precisa saber quem são. Existe um grupo de óxidos que tem o caráter ácido, que você vai precisar saber quem são. E existem os óxidos neutros. Tá? Para nossa sorte, a quantidade de óxidos que tem esse comportamento é bem restrita. Então, não é uma coisa tão difícil de você memorizar. Só que vai requerer prática. Então, na aula de exercícios, a gente vai explorar bastante isso, esses comportamentos, tá? E aí vão aparecer alguns detalhes também lá na frente que depois eu comento, tudo bem? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um grupo de óxidos e reagi-los com água e ver o que acontece com eles, tudo bem? Beleza? Então, vamos começar com os alcalinos. Peraí, tira print disso aqui, porque eu não quero misturar os slides. Tá? Tira print. Vamos lá, então. Vamos começar com os óxidos alcalinos. Tá bom. Bom, gente, os óxidos alcalinos, como o próprio nome diz, são os óxidos que formam bases, certo? Os óxidos que formam bases, eles têm alguns comportamentos bem padrão. E por que isso é bom? Porque isso facilita a identificação deles. Tá? O que eu posso elencar de comportamentos padrão para eles? São iônicos,
Então, você, por exemplo, você não vai ver um óxido covalente, você não vai ver um óxido molecular tendo comportamento básico. Tá? Eles são óxidos onde o elemento apresenta carga mais 1 ou mais 2. Geralmente é isso. O óxido é iônico e o elemento que apresenta, que compõe o óxido, vai ter carga bem pequenininha. Ou a carga é mais 1 ou a carga é mais 2. Tá? A gente pode citar aqui uma série de elementos que têm esse comportamento. Né? Quem seriam? O lítio, o sódio, o potássio, que são da família 1A. Né? Da família 2A, eu posso citar o cálcio, o magnésio e o bário. Só para citar alguns exemplos. Tá? E como esses óxidos têm esse comportamento, uma vez que eles reagirem com a água, eles vão dar origem a bases. Então, vamos citar dois exemplos. O primeiro exemplo, vamos escolher um de cada carga, vai. Vamos pegar um carga 1 e um carga 2. De carga 1, eu vou pegar o potássio. Tá aqui. Óxido de potássio vai reagir com água. Tudo bem? Se o óxido de potássio vai reagir com água, significa dizer que ele vai produzir uma base. E a base é a base que contém o potássio, certo? Qual é a fórmula do hidróxido de potássio? KOH. Muita atenção na fórmula, porque o potássio tem carga mais 1. Quando o potássio reage com a água para formar uma base, ele vai formar o hidróxido de potássio. O hidróxido de potássio tem carga menos 1, certo? Isso significa que eu vou ter que balancear essa reação. Observem que do lado esquerdo, nós temos 2 potássios, enquanto que do lado direito eu tenho 1 potássio. E a mesma coisa vale para os oxigênios e para os hidrogênios, né? Então aqui, para balancear a reação, eu vou colocar a seguinte proporção, ó. 1 para 1 para 2. Então, 1K2O reage com uma água, formando 1KOH. Uma coisa muito importante de eu citar é o seguinte, gente. Você só consegue montar essa reação se você lembrar que o óxido é básico. Observa que para montar essa reação, eu não tenho raciocínio. É diferente, por exemplo, de quando a gente foi montar uma reação de neutralização. Quando a gente foi montar uma reação de neutralização, existia ali um raciocínio de combinar os íons. Combinar o H+, com o H-, para formar água. Depois combinar o cátion e o ânion para formar o sal. Aqui não. Aqui você está meio de mãos atadas. Então, por exemplo, se um exercício exige de você que você conheça essa reação, a única maneira de você prever é você já ter visto. Ah, puxa, eu sei que o potássio é um elemento que forma base. Se o potássio é um elemento que forma base, na hora que eu colocar o óxido de potássio em contato com a água, ele vai produzir uma base. E a base é uma monobase, né? O termo que a gente usa é monobase, tá bem? Por quê? Porque tem um OH. Tranquilo? Agora, se eu tenho, por exemplo, o cálcio, vamos escolher o cálcio. CaO. CaO. Bom, o óxido de cálcio, ele tem comportamento alcalino. Tá? Quando eu coloco ele em água, ele vai formar uma base. Que base, Dan? A base do cálcio. Então, se o elemento forma base,
ele vai formar uma base a partir da reação com água. Então, aqui eu vou ter... E aí, cuidado, porque o cálcio ele tem carga 2+. Né? Então, na hora dele se combinar com a água, ele vai formar CaOH2. Tá vendo? Que é o hidróxido de cálcio. Tá? Essa reação explica, por exemplo, por que eu posso colocar cal no solo. Quando a gente adiciona cal no solo, com o intuito de corrigir a acidez do solo, essa cal vai reagir com a água contendo no solo e aos poucos ela vai produzindo uma base, que é o hidróxido de cálcio. E essa base, ela neutraliza a acidez que eventualmente tenha no solo. Tudo bem? Beleza? O hidróxido de cálcio, especificamente falando, ele também é conhecido popularmente como água de cal. Ou também chamado de cal hidratada. Tá? Eu vou chamar a atenção de vocês que no slide anterior, não no anterior, mas no ante-anterior, eu também chamei a cal de cal virgem. Tá? Cal virgem é o nome do composto CaO. Quando eu reajo ele com água, a mistura dele com água formou o hidróxido de cálcio. Esse hidróxido de cálcio, então, foi produzido a partir de uma reação com água. Então, por isso ele é batizado também com esse apelido de cal hidratada, tá? Ou água de cal, tá bom? Então, se vocês ouvirem esse termo, não sei o que é água de cal, não sei o que cal hidratada, o que você sabe que é isso? É a reação, é o produto da reação que envolve a cal ou a cal virgem com a água, tudo bem? Beleza? Observem que quando a reação acontece, eu posso dar origem a uma base forte ou uma base fraca. Tá? Nesses dois exemplos que eu estou citando para vocês, o hidróxido de potássio ele é uma base extremamente forte, enquanto o hidróxido de cálcio ele é classificado como forte, mas não é tão forte quanto o hidróxido de potássio. Tá? Essa questão da força das bases, ela também é uma coisa que vocês vão ter que, uma hora ou outra, vão ter que memorizar. Quem são as bases fortes, quem são as bases fracas, tá? E para os ácidos a mesma coisa. Quem são os ácidos fortes e quem são os fracos. Eu evitei de colocar essas listas de decoreba, porque eu acho que é muita informação, tá? Com o tempo a gente vai construindo isso à medida que os exercícios forem aparecendo, tá? Eu vou citando, você vai anotando, vai memorizando e assim a coisa caminha. Tudo bem? Beleza? Uma coisa importante é o seguinte: os óxidos alcalinos, eles podem neutralizar ácidos. Tá? Eu também consigo fazer uma reação de neutralização, só que usando um óxido e um ácido. Tá? Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Então eu peço para vocês tirarem print dessa tela, por favor, que eu quero mostrar para vocês um exemplo. Podem tirar print. Beleza. Vamos continuar com os alcalinos. Ó. Reação de neutralização de um ácido com óxido. Olha que bizarro isso aqui. Hoje, você entrou nessa aula provavelmente com o conceito de que para eu produzir um sal,
eu preciso usar um ácido e uma base, não é? A gente discutiu isso na semana passada e na retrasada. Nós tivemos 2 aulas só para discutir neutralização. Então, o que a gente saiu da aula sabendo é que quando eu reajo uma base com ácido, eu produzo um sal. Então, o que sabemos, ó? O que sabemos? Nós sabemos que uma base mais um ácido produz sal e água. Certo? Só que, a partir de hoje, o que nós vamos também saber? Que um óxido também vai poder reagir com ácido. Só que para esse óxido reagir com ácido, ele precisa ser um óxido básico. E qual é a loucura do negócio? Essa reação também dá sal e água. E água. Tá? Vamos montar algumas reações para vocês entenderem a dinâmica. Tá? Aqui um outro aviso. Isso aqui é treino. Então, uma sugestão que eu dou para quando você for estudar esse assunto é treinar este processo que nós vamos fazer juntos aqui. Tá? Eu vou pegar os 2 óxidos que eu usei como exemplo no slide anterior. No slide anterior, eu usei o K2O e o CaO. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o K2O e vou reagir com ácido. Tudo bem? Beleza. O que eu vou produzir? Um sal e água. Eu escolhi, para reagir com o óxido, eu escolhi o ácido clorídrico. Podia ter escolhido qualquer outro ácido. Qualquer outro ácido. Pode ser o ácido clorídrico, pode ser o ácido nítrico, pode ser o ácido sulfúrico, não importa. Tá bem? Qual é a sacada? Eu vou formar água e um sal. Que sal eu vou formar? Que sal eu vou formar? Para você conseguir montar a fórmula do sal, você tem que imaginar o seguinte. Todo sal, ele tem um cátion e um ânion. Certo? E eu não sei se vocês lembram que na aula de sal, eu falei repetidas vezes que o cátion é proveniente da base. E o ânion é proveniente do ácido. Certo? Então, olhando na reação, quem é que está fazendo o papel de base? Quem está fazendo o papel de base é o óxido. E aqui uma coisa interessante da gente entender é que quando eu falo assim, quem está fazendo papel de base, é porque, na realidade, o composto ele não é uma base, mas ele comporta-se como se fosse. Então, quando um composto se comporta como base, numa neutralização, ele vai produzir um cátion. Então, eu olho para o óxido, que é o K2O, e penso assim, bom, esse óxido tem como cátion o potássio. Ele tem como cátion o potássio. Na hora que a reação acontecer, esse cátion ele vai capturar o ânion do ácido, que é o cloreto. Certo? Então, na hora que esse composto reagir com água, com ácido, ele vai formar água e o sal. E o sal vai ser quem? O cloreto de potássio. Percebe que essa reação ela vai produzir o mesmo sal que a reação produziria
se ao invés do K2O, eu tivesse colocado KOH. Vocês concordam que se a reação fosse KOH mais HCl, eu produziria a mesma coisa? Olha que louco isso, gente. Você tem duas reações diferentes que podem produzir a mesma coisa. Só um detalhe, tá, gente? Na reação de cima, eu tenho que balancear. A de baixo não precisa, mas a de cima precisa, porque eu tenho 2 potássios da fórmula. Então, na hora de fazer o balanceamento, toma cuidado. Olha só, você tem aqui 2 potássios, tá vendo? Ó? Tá vendo que você tem 2 potássios? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 no KCl, para balancear o potássio. Só que esse 2 está valendo para o cloro também. Então, eu vou colocar aqui um 2 no HCl, para balancear o cloro. Na hora que eu coloquei o 2 aqui, ó, no HCl, eu já balanceei o hidrogênio. Tá vendo? Porque lá do lado direito, eu tenho 2 hidrogênios na água. Tá? Então, a proporção aqui fica 1 para 2 para 2 para 1. Tá? Então, quando a gente fala que um óxido se comporta, é porque ele consegue exercer a mesma propriedade de uma base. Tanto é que ele consegue neutralizar um ácido. Tudo bem? Beleza? Tá? Esse é o primeiro exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Um outro exemplo que eu poderia citar é do CaO reagindo com... Deixa eu escolher um ácido aqui. Ah, eu vou escolher esse aqui, ó. Ácido nítrico. Então, vamos imaginar que você precise montar uma reação dessa. Ou você precise saber, por exemplo, que sal que eu vou produzir. Tá bem? Então, a tua cabeça ela vai funcionar do mesmo jeito. Todo sal tem um cátion e um ânion. Sendo que o cátion é proveniente da base. Nesse caso, qual é o composto que está se comportando como base? É o CaO. Isso aqui vai fazer papel de base. Então, quando ele reage, ele vai fornecer o cátion cálcio. Atenção que agora o cálcio é 2+. Tá bem? O ácido, gente, ele vai mandar o ânion para o sal. E o ânion do ácido nítrico é o NO3. Olha como aquelas aulas de ionização ajudam a gente. Eu estou quebrando o ácido mentalmente, tirando H+, e o NO3-. Tá? Muito bem. O que eu vou formar? Eu vou formar água e eu vou formar um sal. Agora, atenção para a fórmula do sal, gurizada. O cálcio é mais 2. O nitrato é -1. É -1. Então, na hora de montar a fórmula, eu tenho que pegar um cálcio e 2 nitratos. Percebam aqui a importância daquela aula onde a gente montou fórmula de sal. Quando você tem mentalizadas as cargas do cátion e as cargas dos ânions, você consegue montar o sal com uma relativa facilidade. Então, aqui, de novo, eu ressalto a importância de memorizar coisas. Tá? Essa parte, gente, assim, sendo bem honesto, né, é muito decorebinha. Carguinha disso, carguinha daquilo, quem é ácido, quem é base, tá? Então, eu formei, na primeira reação, o cloreto de potássio. E aqui eu formei o nitrato. De cálcio. Tudo bem? Tá? Sugestão para vocês. Peguem esses óxidos aqui, ó. Pega óxido de lítio, sódio, potássio, cálcio, magnésio, bário.
escolhe ácidos e treina vocês em casa. E treina, vai fazendo esse treinamento, tá? Beleza? Tranquilo? Podem tirar print. Ah, ó, tem uma pergunta aqui boa. Nessa parte, também tem aquela coisa de neutralização total e parcial? Tem, mas honestamente não se preocupe com isso, porque quando aparecer esse tipo de reação, a reação vai ser de neutralização total, tá? Pela experiência que eu tenho como professor, eles não vão pedir para você fazer neutralização parcial, porque poderia acontecer. Veja por quê. Nesse caso aqui, ó, na equação de baixo, eu tenho que balancear ela também. Eu tenho que balancear ela também. Então aqui ficaria, ó, vou balancear o nitrato, porque o problema está no nitrato, né? Percebe que no sal eu tenho 2 nitratos. Então, para que eu consiga fornecer 2 nitratos para o sal, eu vou precisar de dois ácidos e um óxido. Tá? Então, assim, não se preocupem com a questão da neutralização total. Podem ficar tranquilos com a neutralização parcial. Tá? Beleza? Estão aí os exemplos de óxidos alcalinos. Podem tirar print, gente, por favor. Dan, Oi, pode falar, Anjo. é que meu microfone tinha travado aqui. Eu pensei assim, porque você falou que a mesma reação pode ter, quer dizer, reações diferentes podem ter o mesmo produto, né? Que Sim, no caso é o sal. o Pode sal. ser uma base ou pode ser um óxido. No Uhum. caso, quando a única coisa que poderia diferenciar é porque se fosse uma base, se for uma reação parcial, tipo, ia ser diferente, né? Isso, exatamente. Por exemplo, se eu faço uma reação assim, ó, quer ver? Vamos supor que você reage KOH2 com HNO3. Tá? Numa neutralização total, se ia ser 1 para 2, para formar esse sal que a gente formou aqui embaixo. Ó. Só que, por exemplo, se eu faço CaOH2 com HNO3 na proporção de 1 para 1, aí vira parcial. Tá? Que é mais ou menos aquilo que eu estava discutindo agora. Então, tipo, a diferença em termos de produto está só no fato de que na neutralização parcial eu vou formar um sal. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, no de baixo aqui, ó, qual que é o sal que eu ia formar? CaOH-NO3. Seria o nome inclusive seria bem estranho, né? Hidroxinitrato de cálcio. Hidroxinitrato de cálcio, tá? Beleza? Agora, se fosse uma neutralização total, que seria essa daqui, ó, seria isso aqui, ó, aí seria nitrato de cálcio também, tá? Beleza, maravilha. Bom, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que para ácidos. Então, ó, primeiro eu defini o que eram óxidos alcalinos, e depois eu pus as reações dele com água e com ácidos. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os óxidos ácidos, tá? Então vamos lá. Óxidos ácidos. Tá? Gente, para os óxidos ácidos, aqui eu fiz assim, ó, nos básicos, eu coloquei que eles são iônicos e tem alguns elementos com característica de formar base. Tá? Nos ácidos, a coisa é um pouco mais delicada. Vamos ver aqui. Ó. A primeira coisa é, eles são moleculares. Tá? Beleza? Outra coisa, o elemento E, ele é um elemento formador de ácidos. Tá? Eu vou destacar dois, tá, gente? Eu vou destacar
o carbono e o enxofre. Porque, honestamente, se aparecer óxido ácido, vão ser esses daí. Embora tenha cloro, fósforo, porque o fósforo também forma ácido, o ácido fosfórico, né? O cloro pode formar o ácido clórico, tá? Outra coisa, quando reagem com água, cuidado que isso aqui pode confundir a tua cabeça. Produzem oxiácidos. Cuidado com isso aqui, ó. E isso aqui. O que é um óxido ácido? É um óxido. O que é um oxiácido? É um ácido. Vamos citar exemplos. Como eu citei 2 alcalinos, eu vou citar 2 ácidos, tá bem? O mais importante deles, CO2. O CO2 é um poluente ambiental, principalmente porque boa parte da energia que nós produzimos no planeta ainda é a partir de queima. A gente queima derivados de petróleo. A China, por exemplo, queima muito carvão, né? Então, quando você queima compostos orgânicos, geralmente você vai produzir CO2 na queima, tá? Esse CO2, quando reage com água, produz um ácido. Aí você vai na tua memória e procura na tua lista de ácidos, tem um ácido que tem carbono, que é o ácido carbônico. Que é o ácido carbônico. Tudo bem? A partir do momento que o CO2 é colocado em água, ele produz ácido carbônico. Talvez você já tenha ouvido falar nas aulas de biologia, além do efeito estufa, da acidificação dos oceanos. Qual é a relação entre efeito estufa, aquecimento global e acidificação dos oceanos? A resposta está aqui. Se nós produzimos muito gás carbônico, a atmosfera começa a ficar com uma quantidade de gás carbônico acima do normal. Esse gás carbônico vai reagir com água. Como boa parte do nosso planeta é coberta com água, mares, rios e oceanos, essas águas, com o passar do tempo, elas vão incorporando o CO2. Uma vez que o CO2 incorpora na água, ele produz ácido carbônico, tá? Então, em algumas regiões do planeta, os biólogos já têm identificado regiões de mar, por exemplo, onde o pH está um pouco abaixo do normal, né? Vamos lembrar aqui que no oceano, o pH ele é um pouco acima de 7. A água dos oceanos ela é levemente alcalina. No entanto, com essa produção excessiva de gás carbônico, que é um gás estufa, a água tem ficado um pouco ácida. E aí, muita atenção. Por quê? Isso desenrola um problema ambiental. Que problema ambiental? Vamos pensar. Se a água fica ácida, você começa a ter impacto nos recifes de corais. Os recifes de corais são feitos de calcário. E o calcário é um mineral extremamente sensível a ácido. Você pode fazer uma experiência na sua casa. Se você pegar uma concha, aquelas conchinhas de praia, tá? Pega uma conchinha, joga ela dentro do vinagre e deixa ela lá. Ela vai dissolver. O ácido, ele consegue corroer o exoesqueleto dos corais. E qual é a implicação ambiental disso? Além de você ter processos de perda de recifes de corais, vocês devem lembrar que os corais são berçários naturais.
Tem muitas espécies. Se vocês assistiram Procurando Nemo, vocês sabem do que eu estou falando. Os recifes de corais, eles são regiões onde muitas espécies vão procriar. Então, na medida em que você causa um desequilíbrio ambiental, onde os recifes de corais vão desaparecendo, isso a médio e longo prazo vai causar extinção de uma série de espécies, sobretudo essas espécies que precisam do recife de coral. Tudo bem? Beleza? Estão perguntando aqui se isso é a eutrofização. Não. Eutrofização é um outro problema. A eutrofização é um processo em que ocorre depósito de nutriente na água. Por exemplo, imagina uma região de plantação. Aí, o agricultor, ele vai lá, para aumentar o rendimento da plantação dele, ele enche a terra de fertilizante. Ele enche a terra de adubo. Aí, chove, aquela chuva arrasta os nutrientes, isso se chama lixiviação do solo. Esses nutrientes vão para um reservatório de água. Pode ser para um rio, pode ser num lago. Então, de uma hora para outra, essa água recebe nutrientes. Esse excesso de nutrientes aumenta a proliferação de micro-organismos. Isso é eutrofização. É o excesso de nutrientes aumentando a produção de micro-organismos. Esses micro-organismos, para se reproduzirem, vão consumir oxigênio. E isso é que causa a eutrofização. Fala, quem me chamou? Fui eu. É que eu tinha perguntado ali se essa é o que você estava falando antes. Era a questão do branqueamento dos corais. Aí a Isa falou que isso é da eutrofização. É outra. Eu nem sabia que tem esse negócio de branqueamento de coral. Não, nem sabia disso. O que é branqueamento eu de acho que eu coral? confundi. Eles Que é ficam sem cores, tipo, por causa. Eu achei que era por causa disso, mas ela falou que é por causa da eutrofização. Ah, então, eu não sei, cara. Mas é, Eu não sei. Eu vou até procurar isso agora, que agora eu fiquei curioso para saber desse negócio de branqueamento de coral. Porque eu nunca tinha ouvido falar. Eu até achei, quando você falou agora, que teria a ver com a corrosão mesmo do coral. O coral ele vai perdendo a cor. Agora, eu não tenho certeza do que eu tô falando, tá? pesquisei aqui na internet, fala que é por causa do aumento da temperatura da água, o branqueamento dos corais. Isso é uma outra coisa. Isso é uma outra coisa. O aumento da temperatura da água também prejudica a formação de coral, tá? Só que esse ponto eu vou pedir para que a gente discuta na parte de equilíbrio, porque tem um exercício sobre isso na aula de equilíbrio químico. Por que que o aumento da temperatura prejudica a formação de recife de coral? Isso tem a ver com deslocamento de equilíbrio, tá? Mas aí é um caso um pouquinho mais delicado, que tem a ver... Porque o que acontece assim a curto prazo, né? Quando a temperatura aumenta do mar, por conta do aquecimento global e tudo, a disponibilidade de gás carbônico na água diminui. Porque o gás carbônico é um gás. E quando você aumenta a temperatura da água, a tendência é que esse gás escape da água. O problema é que se você tem menor disponibilidade de gás carbônico, isso atrapalha a produção de recife de coral. Porque o processo de produção de recife de coral, que envolve a produção de carbonato de cálcio, ele envolve um equilíbrio químico. Então aí a coisa é um pouquinho mais delicada, tá? Mas só para te deixar mais ou menos a par da história, a questão da temperatura interfere sim na produção de coral, tá? Mas não é necessariamente aqui por conta disso. Bom, aqui ó, outra coisa, não precisamos balancear aqui, tá? Se você fizer a contagem de átomos, CO2 tem um carbono, H2CO3 tem um carbono, tá? Mesma coisa para o outro. E aí eu posso destacar também um outro óxido que é super famoso quando se fala de chuva ácida, que é o SO3. O SO3 é um óxido extremamente ácido, tá? Ele também é liberado na queima de combustíveis de origem fóssil, tá? O petróleo e os seus derivados, né? Não só o petróleo, a gasolina, o querosene, o diesel, sobretudo o diesel, ele tem na sua composição química
uma pequena quantidade de enxofre. Então, quando eu queimo qualquer combustível de origem fóssil, eu estou queimando enxofre também. Sem perceber, eu estou queimando enxofre. Esse enxofre, quando queima, ele vira SO3. O SO3 é um gás e ele é liberado para a atmosfera. Quando ele chega na atmosfera, ele reage com água. E aí, negada, o que acontece aqui? Ácido sulfúrico. Olha lá. Ácido sulfúrico. Tá? A presença de ácido sulfúrico na chuva é o que a gente chama de chuva ácida. Porque a chuva, ela já é naturalmente ácida, por causa do CO2 da atmosfera. Agora, quando você tem um acréscimo de um outro composto, nesse caso o SO3, eu vou formar, além do ácido carbônico, o ácido sulfúrico. Tá? Então, esses dois exemplos são os que vocês precisam saber, de óxidos de caráter ácido. Tá bem? Beleza? Nesse caso, eu também não precisarei balancear. Tá? A proporção aqui ó, é 1 para 1 para 1, e aqui também, 1 para 1 para 1. Tudo bem? Beleza? Podem tirar print. Ok. Próximo. Agora, o que eu vou fazer? Os óxidos ácidos, deixa eu escrever aqui, ó, que nem eu fiz no outro, podem reagir com bases produzindo sais. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar esses dois óxidos bonitinhos, vou pegar o CO2, vou pegar o SO3 e vou botar esse cara para reagir com base, para ver o que acontece. Tá? Agora, uma coisa é muito importante. O CO2, ele se comporta como um ácido. Que ácido? O H2CO3. Então, quando você reagir o CO2 com uma base, é como se você estivesse reagindo o H2CO3. Guarda essa informação, eu vou repetir. Quando eu reajo CO2 com base, é como se eu estivesse reagindo o H2CO3. E a mesma coisa vale para o SO3. Quando eu reagir SO3 com base, ele vai reagir como se fosse H2SO4. Tá? É muito importante que a gente veja quem que o óxido vai imitar. Porque é como se fosse uma imitação. Quando você fala que um óxido tem um caráter ácido, o que você está querendo dizer no final das contas? Que ele está imitando um ácido. Então, a pergunta que eu sempre faço quando eu dou essa aula é a seguinte: se o CO2 fosse um ácido, que ácido ele seria? Ele seria o H2CO3. Se o SO3 fosse um ácido, que ácido ele seria? Ele seria o H2SO4. Então é importante que a gente faça essa correspondência entre o óxido e quem ele vai imitar. Ele vai fazer o papel de que ácido? Tudo bem? Vamos para os exemplos, então. Opa. Ó. Vamos lá. O que sabemos? O que sabemos é que um ácido reage com uma base, produz sal e água. Certo? Tá. O que nós vamos aprender a partir de hoje? Que um óxido ácido também pode reagir com uma base. E ele vai formar, pasmem,
sal e água. A mesma coisa, tá? Aqui também, antes que vocês pensem nisso, não precisamos nos preocupar com neutralização parcial, tá? Sempre total. Vamos fazer sempre a total, porque é o que vai aparecer. Então, ó, primeiro caso, CO2 mais NaOH. Certo? Escolher uma base aqui qualquer. Bom, vou formar um sal. O sal tem cátion e ânion. O cátion vem da base. A base é o NaOH. Então, na hora de produzir o sal, a base vai mandar o cátion. Tudo bem? Beleza? Agora, gente, quando o CO2 reagir, ele vai imitar que ácido? Ele vai imitar o H2CO3. Certo? Agora, gente, olha para a fórmula do H2CO3. Qual é o ânion desse ácido? Não é esse aqui, ó? 2-. Então, se o ácido carbônico libera carbonato, esse ânion se chama carbonato. Quando o CO2 for reagir, independente de com qual base ele reaja, ele sempre vai produzir um carbonato, porque ele vai imitar o ácido carbônico. O ácido carbônico, ele produziria carbonato. Então, o CO2 vai produzir o mesmo ânion que o ácido carbônico produziria. Então, veja, o meu sal, ele vai ficar Na2CO3. Olha que loucura. Mais água. Percebe como as aulas estão extremamente conectadas? A aula de ácido com a aula de sal, com a aula de óxido. Tá? Então, tudo isso tem que estar muito na nossa mente. Bom, o CO3 vem do ácido carbônico. Mas não é só o ácido carbônico que produz carbonato. O CO2 também produz. Então, eu vou produzir carbonato de sódio com água. Tá? Por que na fórmula do carbonato de sódio tem 2 sódios? Porque nós já sabemos, ou pelo menos deveríamos saber, que o carbonato é -2. Tá certo? Então, na hora de juntar o cátion com o ânion, eu sei que o ânion é -2. O cátion é +1. Então, para zerar a carga, tem que ter 2 cátions para 1 ânion. Tá bem? Tá? E aí eu tenho que balancear. Essa daqui eu vou ter que balancear. Fica muito claro isso por causa do sódio. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 no sódio. Tá bem? E aí eu acho que tá balanceado já, né? Põe um aqui, ó, para o carbono. Observa aqui do lado direito, eu tenho 4 oxigênios. 3 no carbonato e 1 na água. Tá? E do outro lado, do lado esquerdo, eu também tenho 4, aliás. 4 oxigênios. 2 no CO2 e 2 no NaOH. Tá? Então, é 1:2 a proporção. Tranquilo? Se você reagisse isso com isso, na proporção de 1:2, você produziria a mesma coisa, gente. Ó. A mesma coisa. Então, de novo, aquela história de que reações diferentes podem dar o mesmo produto. Tá? Não é sempre que isso acontece, tá, gente? É que na neutralização isso é bem comum. Tá? No final das contas, você pode neutralizar qualquer coisa. Você pode neutralizar um ácido com uma base ou com óxido. Você pode neutralizar uma base com sal, com ácido ou com óxido. Tá? Segundo exemplo. Opa, deixa eu só trocar a cor.
SO3 mais CaOH2, vai. Aqui. Bom, vamos formar um sal. De novo, o mesmo raciocínio. O sal tem cátion e o sal tem ânion. O cátion vem da base. E o ânion vem do ácido, ou daquilo que está imitando o ácido. Quem é que está imitando o ácido? O SO3. Só que o SO3 imita qual ácido? O H2SO4. Olha aqui, ó. Olha aqui. E o SO4 tem qual ânion? Sulfato. Quando você reage uma base com ácido sulfúrico, independente da base, o sal sempre vai ter sulfato na fórmula, por causa do ácido. Então, no caso do óxido, ele vai liberar sulfato. Então, o meu composto será o CaSO4 com água. Percebe como eu pelo menos acho, tá, gente? Muito mais difícil você montar uma neutralização assim do que uma neutralização de ácido e base. Porque quando a reação é de neutralização de ácido e base, você já tem o ácido ali, já tem a base ali, você só cata o cátion e o ânion. Aqui você tem que ficar imaginando que ácido ele iria imitar, que ácido teria o comportamento. É muito mais complexo, tá? Por isso que eu disse, requer treino. E nós vamos ter oportunidade de fazer isso, gente, na aula de exercício da semana que vem, tá? Então vocês vão ter aí uma semana para dar uma olhada nesse conteúdo, tal, mas a semana que vem a gente vai repetir esse processo. E uma dica, tá? Vai ficar pior. Por quê? Porque eu posso reagir também 2 óxidos. Se eu pegar um óxido de caráter ácido e reagir com outro óxido de caráter básico, eu vou ter uma neutralização também. Então ainda tem uma camada mais profunda para a gente escavar ainda. Tá? Mas eu não vou fazer isso agora. Tá? Beleza? Vamos colocar os nomes dos sais? Só para a gente não deixar. Aqui é o carbonato de sódio. E aqui é o sulfato de cálcio. Tá bom? Beleza? Não, eu nunca vou dizer que vai melhorar. Só vai melhorar quando vocês passarem. Beleza? Tranquilo? Temos perguntas? Podem tirar print.